o resultado do exame. Aí, quando saiu o resultado, a gente voltou com o médico novamente, são domingo já. Aí o médico olhou para o exame e falou assim: olha, os rins do Lucas não estão mais funcionando. Pelo resultado da urina, eu identifico que os rins dele não estão mais funcionando. Já que os rins não estão funcionando, então o procedimento da válvula ele não é indicado. Por quê? A Tainara corre um sério risco de vida em fazer esse procedimento e o resultado não pode ser benéfico, não pode ter resultado nenhum, já que os rins não estão funcionando, então a urina não vai ser tratada e não vai poder ser colocado no seu fluxo normal, né? O líquido amniótico e tal, tudinho. Então a única coisa a fazer é retirar esse xixi da bexiga do Lucas para que não sobrecarregue ainda mais os rins dele, para não fique um estado ainda mais grave, né? Pode ocasionar aborto, essas coisas. Aí tá, doutor, tudo bem. Mas a gente pode fazer de quanto tempo esse procedimento? Eu falo, esse procedimento ele tem que ser feito de hora em hora, né? Porque de meia hora o bebê fica urinando, então em 1 hora já encheu a bexiga dele, já está sobrecarregando o rins de novo. Só que é um procedimento também de risco, tanto para a Tainara quanto para o Lucas, né? Pode estourar a bolsa, enfim, uma série de consequências. E por segurança só posso fazer de 10 em 10 dias. Glória a Deus. Só que aí teve um momento que ele falou assim, que não ia enganar a gente, que sabia que a gente não era de Goiânia, que a gente estava vindo de Belém, sem condições nenhuma, e que ele não ia, sabe, enrolar, que ele não ia dar falsas esperanças. Aí naquele momento ele falou, olha, na medicina a chance de sobrevivência do seu filho é praticamente zero. Só não é zero porque na medicina não existe 0 nem 100. Né? A chance dele nascer e vir a falecer é de 99%. A única coisa que pode salvar teu filho é um milagre. Aí foi quando a mãe da Tainara falou, então a gente vai tomar posse do milagre e ele disse que a gente vai crer. Aí o médico falou, amém. Né? Eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Se o procedimento for feito em 10 dias, você vai me ligar que eu faço. Aí a gente veio com a esperança de poder fazer esse procedimento já de pulsão, que é só a retirada da urina, com a esperança de ter esse procedimento em Belém. Né? A gente chegou em Belém na terça-feira, procuramos o médico que é o Dr. Flecha, ele procurou os amigos dele, procurou todos os procedimentos que ele tinha, mas infelizmente ele não achou ninguém em Belém que faça esse procedimento. Né? A pessoa mais indicada, a especialista mesmo, é lá o Dr. Valdemar, onde ele fez. Então, de 10 a 10 dias a gente vai ter que estar indo para Goiânia, né, para fazer esse procedimento. Mas como o médico falou, que o maior problema não vai ser durante a gravidez, né, que quando o bebê estiver dentro da barriga da Tainara, os rins dela vão funcionar por ele. Mas o problema vai ser quando ele nascer, porque a partir do momento que ele nascer, ele vai precisar dos rins, né? E o rins ele é um órgão nobre. E ninguém sobrevive sem os 2 rins. Como ele falou, para a medicina não tem como o órgão voltar a funcionar. Uma vez que parou, não tem como o rim voltar a funcionar mais. E o bebê nascer, não tem como fazer transplante, essas coisas, porque se para um adulto já é arriscado, já é difícil ele se adaptar, imagine para um recém-nascido. Né? Então, assim, ele falou o estado e falou que realmente para a medicina não tem o que ser feito. É só fazer esse procedimento para não ficar pior, né, para não acontecer o pior antes e esperar. Só que a gente não aceitou essas palavras, a gente não aceitou isso para a nossa vida, para a vida do nosso filho e colocou nosso pensamento em Deus. Né? Entregamos o nosso filho totalmente a Deus, né? O Lucas se encontra nas mãos de Deus e o que for decidido vai ser a vontade de Deus. Né? Se acontecer o milagre, né, o milagre que eu digo assim, não é sobreviver, do dia voltar a funcionar. Não, tenho certeza que vai acontecer o milagre. Agora, qual vai ser o milagre? Eu não sei. O dia que acontecer o milagre, pode ter certeza que todo mundo vai saber. Porque os milagres de Deus são grandiosos. Então, eu sei que Ele tem um propósito em tudo isso, eu sei que isso é uma prova que a gente está passando, mas é uma prova para a gente
alcançar coisas maiores, né, com Deus, com intimidade com Deus. Eu sinto que Deus tem algo grandioso assim para com isso, sabe? Testemunho das outras pessoas. Então, é a nossa crença hoje, sabe? Tipo, se você perguntar para mim, Estevam, como é que tu vai fazer para estar aí de 10 em 10 dias? Eu não sei, né? Condições a gente não tem, mas a gente serve a Deus Todo-Poderoso, né? Hoje eu me preocupo com as coisas de hoje, amanhã vou procurar resolver as coisas que eu tenho para resolver amanhã, e assim vai, né? Todos os dias a gente vai acordar, vai colocar o nosso dia nas mãos de Deus e vai fazer o que a gente tem que fazer, sempre acreditando, né, na sabedoria de Deus, que eu sei que o que Ele quer é muito melhor do que eu quero para minha família, né? Não adianta eu querer entender o que Deus quer fazer, que eu não vou conseguir. Os planos de Deus não tem como a gente entender, a gente só tem que crer, né? Então a gente agradece a todo mundo, tá? O pessoal também da igreja que a gente frequenta também, na Quadrangular, o pessoal lá super camarada com a gente, está orando, está fazendo propósito, está ajudando a gente em tudo. Inclusive ontem teve uma oração lá na casa da Tainara, a gente estava todo mundo lá e foi uma benção, sabe? Todo mundo foi lá, compartilhamos da palavra, todo mundo orou. Então assim, é o que a gente conta com o nosso povo, o povo de Deus, é isso, orar para Deus acontecer milagres, porque eu sei que isso é um testemunho muito forte e que vai impactar não só a vida da minha família, mas a vida de todos nós. O Lucas já é milagre para a gente, o Lucas já tem um propósito grandioso nas nossas vidas e a gente está aqui à disposição de Deus, sabe, totalmente dependente de Deus. A situação é essa, né? É justamente a espera do impossível, né? Então, quando o ser humano não pode mais fazer nada, é aí que Deus começa a operar. Deus não faz aquilo que a gente pode fazer. Ele só faz o que só Ele pode fazer, que é o impossível, né? Então, a gente vai fazer a nossa parte, né? Se esforçar, vai fazer tudo que tem que fazer, e a gente crê que em nome de Jesus, né, Deus vai agir, vai fazer a sua vontade. Irmãos, eu convido vocês, nós vamos orar agora, mas eu convido vocês a colocarem as suas orações diárias o nome dessa família, Estevam, a Tainara, o Lucas, né, tem o João Pedro, né, essa família aqui muito amada que está enfrentando essa luta. Se você tiver como ajudá-los de alguma forma, né, não sei como, mas se você tiver como ajudá-los, entre em contato com eles urgentemente, né? Porque essa batalha não é fácil. Você aí da internet também, você de casa, você conhece como ajudar essa família, por favor, entre em contato conosco, né? Que você vai também estar sendo abençoado, creio. Vamos orar. Agora, dia 20, da madrugada, a gente está voltando para o Tem o rapaz também, né? O Daniel, que estava com leucemia. É o Igor? Igor. O primo. O Igor também, nós oramos por ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é soberano. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti, porque se não fosse por Cristo, não teríamos parte contigo, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida dessa família, Senhor. O Estevam, a Tainara, seus filhos, Pai. Esse bebezinho, Senhor, que está na barriga, Pai. Eu sei, Pai, que Tu és poderoso, Senhor, que Tu és soberano. Senhor, cuida até mesmo dos passarinhos, Senhor. Senhor, até mesmo as folhas que caem de árvores, caem com a Tua permissão, Pai. E nós clamamos, Senhor, se há glória para o Teu nome, Pai. Se há louvor para o Teu nome, Pai, nós clamamos por essa cura, Pai. Nós clamamos por esse milagre. Se há louvor para o Teu nome, nós vamos glorificar, Senhor, a Ti. Nós vamos testemunhar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que intercede por nós, porque nós nem sabemos orar direito, que Ele venha interceder por essas vidas, Pai. E que a Tua vontade boa, perfeita e agradável venha a se cumprir.
E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, tome conta desses corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isso. E já te agradecemos porque tu és fiel. Amém. Amém. Se você puder ajudar, irmãos, por favor, ajude-os. Eles são muito amados pelo Senhor e por nós também. Tem muita gente que ainda não ouviu o versículo de Lucas 14:33. Queria ouvir a igreja mais uma vez em voz alta. Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, mais uma vez, que o pessoal estava esquecido. Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Vocês vão dormir lembrando desse versículo. Ô glória, está chegando aí uma comitiva. Pega essa cadeira aqui, por favor. Vamos entrando aí, gente. Vamos apertar. Glória a Deus. Quantos visitantes nós temos essa noite? Visitantes, levanta a mão, por favor. Só temos um visitante? Como é que a gente vai dar as boas-vindas para o nosso visitante? Seja bem-vindo. Volte. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais nada. Temos uma mocinha. Primeira vez? Está vindo? Segunda, né? Você já tem Bíblia? Pô, já tem Bíblia? Léo, tem Bíblia já? Aqui não. Mas já tem em casa. Olha, a gente vai dar aqui, ó, Bíblia para os visitantes. Ó. Tem CD também, não tem? Tem CD aí? Cadê os CDs? Visitante aqui ganha Bíblia, ganha CD. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, essa noite nós vamos louvar ao Senhor com alegria. Convido você, se você puder, né, se você não estiver carregando o bebezinho, não estiver em condições, se você puder ficar de pé essa noite, eu queria convidar as ministras de louvor aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Oi. Irmãos, essa noite eu convido você a não simplesmente cantar, sabe, uma música que você já conhece. Eu convido você a entoar louvores ao seu Senhor, a se deleitar na presença de Deus, a observar a letra da música que nós estamos cantando. Amém? O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. A adoração a Deus e a nossa alegria são duas coisas que têm que estar ligadas. Quem tem lugar no céu além de ti, não há nada na terra que eu queira mais que a ti. Né? É um prazer para o povo de Deus poder louvar o Senhor. Amém? Vocês podem cantar comigo para o Senhor? Quem conhece aquela música assim, Eu Te Busco? Levanta a mão, Eu Te Busco. Eu vou ensinar para vocês o refrão, para nós todos, como uma igreja unida, cantarmos ao Senhor. O refrão é assim. Acende o som do violão aí. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
Quero tocar-te, a face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero ouvir vocês, bora ser você na primeira, vai. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procurarei, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Todo mundo diz, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais e mais. Quero tocar-te, Senhor, a face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo da rua ao vergonha, a coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais e mais. Quero tocar-te, Senhor, a face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Só vocês agora. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais e mais. Quero tocar-te, Senhor, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Irmãos, nós os cristãos somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Esse mundo que a gente vive em trevas. Nós devemos resplandecer nesse mundo, assim como as estrelas brilham no céu. Amém? Não desista da guerra. Né? Um sal, quando deixa de ser sal, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pesado. Né? Então, que você não deixe a luz que o Senhor colocou em você se apagar, mas que ela venha brilhar, assim como o farol em meio à escuridão. Amém? Não desista da guerra. Aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Vai, palma, vai na palma.
mais um novo dia pra guerrear. Toda força e proteção só dependem da fé que temos no Senhor. Você me diz o que vem de baixo. Eu posso ver os teus olhos escorrer lágrimas que rolam de tristeza. Porém não chore agora, eu sei. O pranto dura apenas uma noite, basta querer entender. Oh, essa mensagem é pra mim e pra você. Então se liga. Luz do mundo e luz do mundo, sal da terra, ai, 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 vai ao fundo e não desista da guerra. Luz do mundo, sal da terra, ai, 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 vai ao fundo e não desista da guerra. Buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte e jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte e jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água o Consolador, Espírito de vida e louvor. Eu preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador. Enche-me com fogo do Senhor, eu preciso de ti. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele mudou a vida daquele que se arrependeu e criou nele. Ele nos tirou de uma cova perigosa, de um tremendal de lama, e nos firmou sobre uma rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo. E o Cordeiro, aquele que foi morto por causa dos nossos pecados, ele é digno de receber toda a honra e toda a glória pelo seu sofrimento. Ele morreu por nós, para que nós venhamos a viver para Ele. Amém? Repita comigo. Ele morreu por mim, para que eu viva para Ele. Amém. Se você conhece, você pode cantar junto ao Senhor. Preste atenção naquilo que você está cantando. Deleite-se na presença do Senhor. Mudaste minha vida, o teu falar, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais
peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos seus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Minha vida, o teu falar, Senhor, arrebataste o meu Coração por inteiro, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos seus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos seus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. em tua presença. Eu quero transbordar do teu amor, tipo som do céu sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti em tua presença. Eu quero transbordar do teu amor, tipo som do céu sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei. Cante, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Mais uma vez. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, nunca mais o teu amor Me libertou. eu quero viver Nos seus braços, Senhor, te peço. vem andar comigo, vem andar comigo. Andar comigo. Glória a Deus. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você conhece essa música, cante comigo ao Senhor. Se você não conhece, louve o Senhor assim também, bata palma, medite na letra da música. Quem separar do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo está. Mais uma vez, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está
Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Todo mundo. Quem nos separará? Ninguém. O amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome todo vez, pego a espada, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada poderá me separar, que nada poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se. Tem alguém sentado aqui? Tem gente, a gente tem vaga aqui na frente, ó. O pessoal está aí fora. Tem cadeira aqui. Meu caderno, gente, tá lá aqui, por favor. O caderno está lá por aqui. Não pegou o caderno. Bora, seu Tiago. Graça, oi. Pegaram o caderno do pregador, como assim? Amiga dele. Visitantes, por favor, levantem as mãos. Quantos visitantes? Como é que a gente vai dar as boas-vindas mais uma vez? Sejam bem-vindos, volte sempre, traga mais gente. Traga mais sempre, como é que foi? O versículo do dia. Quem que lembra? A Rafa? É a Rafa? Vai, Rafa. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todo mundo. Assim, pois, todo aquele Dentre vós Lucas 14:33. Amém. Gente, nesse momento a gente vai fazer uma oração. E eu peço a concentração de vocês. Senhor, meu Deus e Pai, coloca, Senhor, nossas vidas diante do Teu altar. Eu te peço que o Senhor venha operar essa noite, Pai. Eu não sou capaz de trazer uma boa palavra, porque nem vem
tem dentro de mim, senão aquele que o Senhor me dá, senão o Teu Espírito Santo que o Senhor me deu, me selou, Pai. E eu te peço que o Senhor me use como instrumento Teu, Pai, essa noite. Eu renuncio toda a autossuficiência, todo orgulho, toda a glória do homem. Eu te peço que o Senhor fale com a Tua igreja, que venha haver transformação de vida, um despertar. Em nome de Jesus, Pai. E que essa semente caia, Senhor, nos solos férteis. Solos férteis. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Segundo a tua vontade. Amém. Eu vou precisar de um irmão Bíblia, né? Aquele irmão que sabe achar os versículos bem rápido. Estevão? Pode ajudar, Estevão? Para ficar aqui do meu lado, com a Bíblia, com o microfone. E a gente vai abrir muitos versículos. Amém? Qual a primeira? Gênesis é a primeira. Pode sentar aqui no banquinho, Estevão. Pessoal interessa saber quem é que está lendo os versículos, a não ser que nem o Lombardi. Irmãos. Estevão? Oi. Irmãos, sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês essa noite. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Isso é um privilégio que a gente não tem nem palavras para descrever. Os anjos gostariam de anunciar, né? Os anjos gostariam de anunciar as boas novas. Ainda tem gente que reclama, né, de fazer a obra. Irmãos, ai de mim, né, se eu não anunciar, né? Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, né? Se eu prego o Evangelho, não tenho que me gloriar por causa disso, porque ai de mim, porque essa responsabilidade foi dada para o cristão de anunciar as boas novas. Então é um privilégio, é um regozijo poder anunciar a palavra de Deus, né? Quantos aqui não frequentam, né, uma igreja, ou estão começando a vir aqui, né? Ou todos já vieram de alguma igreja? Qual é o seu nome? Felipe? Laina. Sejam super bem-vindos. Sintam-se em casa, né? E assim, a gente também tem as células aqui, que são reuniões menores, né? Acontece amanhã, às 5h30. Se você quiser, a nossa é aqui mesmo no PC. As outras vocês procuram no site, endereço. 5h30 amanhã, viu? Sintam-se em casa, sejam bem-vindos. Irmãos, eu vou falar hoje a respeito de um livro que eu estou lendo. Eu tirei os versículos todos, né? São os versículos que são baseados na história desse livro. Esse livro se chama O Peregrino. Alguém já ouviu falar do O Peregrino? Quem já ouviu falar do O Peregrino? Levantando. O que foi que a gente está rindo do O Peregrino? Então, O Peregrino, para quem não sabe, é o segundo livro mais produzido no mundo. O primeiro é a Bíblia Sagrada. O segundo é O Peregrino. Esse livro, O Peregrino, foi escrito por John Bunyan, quando ele estava preso. Esse homem, ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho, né? Ele não era outorgado pela igreja da época e estava pregando o Evangelho e foi preso. Ele passou 12 anos na prisão. Só que esse cara é um homem tão de Deus, mesmo na prisão, ele foi convidado para ser co-pastor de uma igreja lá, um presidiário, né? Era o co-pastor da igreja. E ele era um homem que buscava muito a Deus. As notas, que no livro tem aquelas recomendações, né? Que, de alguns autores, outros autores, as recomendações do livro dele são de nada mais, nada menos do que Spurgeon, Charles Spurgeon e George Whitefield, que foram dois grandes avivalistas. Então esse homem era um homem de Deus, né, que o Charles Spurgeon disse, se eu não me engano foi na notinha lá que tem do livro falando sobre o autor, que se cortasse qualquer parte do corpo dele, ia sair um versículo bíblico, de tanto que aquele homem era apaixonado pela Bíblia. Então esse livro, ele foi feito em base em sonhos que ele teve. Ele teve um sonho, né, de uma história de um peregrino. E toda a história é baseada na palavra, né? Ele não inventa coisas fora da palavra. Ele simplesmente, tudo que ele vai
mostrar, né, nesse sonho é a peregrinação de um homem até Deus. E tudo embasado na palavra. Então eu peguei, para a gente não achar que a gente está falando besteira ou falando viagem do sonho de alguém, eu peguei os versículos bíblicos e a gente vai ler os versículos bíblicos comentando a história do peregrino. Amém? A gente não vai contar toda a história, porque senão não daria tempo. Mas a gente vai contar o início, até ele chegar na porta estreita. Amém? E eu recomendo você a comprar o livro O Peregrino e ler, né? Leia o livro, é muito importante, né? Como eu falei, esse é o segundo livro mais produzido no mundo, né? Então deve ter alguma importância, né? Irmãos, a história do peregrino começa assim. Tinha um homem, o autor John Bunyan, ele escreveu essa história na cadeia, então ele disse assim: quando eu estava na caverna representa a cadeia, né? Quando eu estava na caverna, tive um sonho. Eu sonhei e vi um homem maltrapilho, vi um homem vestido com trapos. Esses trapos representam a nossa própria pecaminosidade humana, né? Porque as nossas obras de justiça, para tentar nos redimir diante de Deus, não passam de trapos, né? Porque todos os seres humanos pecaram contra Deus. Amém? Leia comigo Isaías 64, 6. Até aí o Estevão Homem Bíblia. Isaías 64, 6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados como uma vitamina nos carregam para longe. Então todos os seres humanos pecaram contra Deus. E as nossas obras de justiça, porque a gente vai pensar, não, mas nós fazemos coisas boas, né? A gente pode ser salvo pelas coisas boas que a gente faz. Aqui a Bíblia diz que as nossas boas ações, as nossas obras de justiça não passam de trapos, né? Um trapo naquela época que foi escrito Isaías, né? Era como um módice hoje, né? Como se fosse, módice não, né? Absorvente. É como se fosse um absorvente, um negócio sujo, nojento, né? Então as nossas obras de justiça, para tentar nos redimir, não passam de um módice. Vai rindo. Então, agora a gente vai ler também o versículo Lucas 14, 33. Precisa ler, gente? Assim, pois, vocês têm que gravar esse versículo e colocar no coração, gente. Aquele que não renuncia a tudo quando tem, não pode ser discípulo. Isso é algo que a gente tem que entender. Por isso a gente vai repetir até todo mundo gravar. Então esse homem, ele teve um sonho com um homem maltrapilho, um homem vestido de um trapo, e esse homem estava com um livro na mão. Esse livro simboliza a Bíblia, certo? Então ele leu a Bíblia, né? Ele leu a Bíblia e ficou sabendo que ele era pecador, que ia ter uma justiça, ia ter um juízo, né? Que ia vir sobre a sua cidade. Olha o nome da cidade dele: Cidade da Destruição. Ele morava na Cidade da Destruição. A Cidade da Destruição representa o mundo que nós vivemos hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Um dia o Senhor vai executar o seu juízo sobre toda a impiedade. E todos nós pecamos. E aí? Então esse homem ficou desesperado. Ele leu a Bíblia, ele viu que ele estava maltrapilho, que as obras de justiça dele não tinham poder para salvá-lo, né? E que ele carregava um fardo, ele carregava um peso, né? Por seus pecados. Você pode ler comigo Salmos 38, 4?
Se alguém puder sentar aqui para ajudar o nosso irmão, que é visitante, com o varão aí. Amém. Estou me afogando dos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Estou Me afogando dos meus pecados. lição. Uma carga pesada para mim. Então ele percebeu que ele tinha um fardo pesado demais. E com aquele fardo ele não tinha como escapar da ira vindoura. Amém? Então esse homem começa a se lamentar, pensando: o que é necessário para eu me salvar? Abra comigo, Atos 2:37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Você observa que aconteceu a mesma coisa em Atos. Quando ouviram isso, quando ouviram o Evangelho, ficaram aflitos, né? E agora, o que a gente vai fazer? Como é que eu posso me salvar? Atos 16, 30 e 31. Alguém pode ler? Estevão. Homem de Bíblia. 16. 30 e 31. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Amém? Ele percebeu que tinha um fardo, ele percebeu que não poderia salvar a si mesmo, ele ficou desesperado e foi atrás de salvação. E a palavra diz que a salvação somente é no Senhor Jesus, né? Então, mas naquele momento, o peregrino, o cristão, o nome dele era cristão, viu? O nome dele era cristão. O cristão não sabia o que fazer, ele começou a ficar aflito, ele sabia que ia ter a ira vindoura, ele sabia que ele tinha um fardo pesado demais, né? E ele tinha que fazer alguma coisa. Ele estava como esse desesperado aqui de Atos, que diz assim: o que é necessário para eu me salvar? E ele tenta esconder da família dele, ele não consegue, porque aquilo fazia mais mal para ele. Então ele chegou para a família dele, para a mulher e para os filhos dele, e ele disse: essa cidade vai ser destruída, a gente precisa fazer alguma coisa. Os filhos e a família dele ficaram logo espantados, não porque acreditaram nele, né, mas porque acharam que ele estava ficando louco, né? Acharam que ele estava ficando louco. Então disseram: deixa ele dormir, que quando ele acordar, né, vai estar tudo bem. Aí quando ele acordou de novo: essa cidade vai ser destruída, a gente tem que fazer alguma coisa, precisamos nos salvar. E a família não acreditou nele, zombou dele, né? Então ele saiu de casa, ele foi andando para a rua e procurando, né, esse caminho que levaria à salvação. Então ele encontrou com um homem chamado evangelista. Amém? Abra comigo Hebreus 9, 27. O evangelista encontrou com ele, deixa só aberto, ainda não lê não. Hebreus 9, 27. O evangelista encontrou com ele, viu aquele homem desesperado, perguntou: o que você tem? Ele disse assim: eu não estou pronto para morrer. Eu soube que eu estou ordenado a viver e morrer só uma vez, e depois dessa morte ter um juízo. Eu não estou pronto para o juízo, eu carrego um fardo pesado demais. Aí o juiz disse: por que você não está pronto para morrer? Essa cidade aqui é tão ruim, essa cidade da destruição. Porque eu tenho um fardo pesado demais nas minhas costas. Abre comigo Hebreus 9, 27, vai lá. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, depois ser julgada por Deus. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, depois ser julgada por Deus. Esse negócio de reencarnação, isso é papo furado da Globo. A Bíblia não é assim, não. É sério. A Bíblia não tem dessa, não. Cada pessoa... De novo, Estevão, para fixar aí. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Então aquele homem estava se sentindo dessa forma, porque ao ler a Bíblia, ele foi convencido do pecado
do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Né? Ao ler a palavra de Deus, ele tinha sido convencido. Né? O Espírito Santo é quem convence. Quem um homem prega, o outro, sabe, dá uma forcinha ali, vai, anuncia e explica a palavra, mas só quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aquele homem tinha sido convencido de que ele era um pecador, tinha sido convencido de que aquela palavra era verdade, que a cidade ia ser destruída e que ele ia enfrentar um juízo, né? Que ele não estava pronto por causa do seu fardo, do seu pecado. Abra comigo João 16, do 8 ao 11. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Quem é que manda neste mundo que já está julgado, Estevão? É o próprio Satanás. Ele está dizendo aqui, o príncipe deste mundo, né? Ele já está julgado. Então ele endureceu, ele escondeu das pessoas. Ele que manda nesse mundo, ele esconde das pessoas a realidade, né? Às vezes a gente vai pelas massas, né? Mas ninguém pensa dessa forma. Mas Deus nem sempre ele vai dizer para você seguir as massas. Na realidade ele diz, olha, siga o caminho estreito. São poucos os que encontram. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas tanta gente diz uma coisa, não vá com a maioria. Não olhe para o que todo mundo pensa. Não olhe porque é a maioria que pensa. Observe o que Deus fala. Né? Observe porque os remanescentes vão ficar. A gente observa, por exemplo, a Arca de Noé. Né? A Arca de Noé, o mundo todo era mau, o mundo todo pecando contra Deus, o mundo todo, sabe, nem aí para Deus. E o Senhor olha para Noé. Né? O Senhor diz para Noé, olha, constrói uma arca, porque um dilúvio aí naquela época nem chovia. E Noé ali construindo a arca e pregando. A gente, olha, vai vir um dilúvio. Esse cara tá doido, esse cara tá louco, isso é papo furado. Né? Quando a gente se converte, quantas pessoas não dizem que a gente ficou doido? Né? Quantos amigos não se afastam? Né? Esse cara tá doido, é papo furado, isso é balela. O que aconteceu? Né? Ele construiu a arca, ele estava ali pregando todos esses anos, ninguém acreditou nele, foi para a arca só ele e a família dele. 8 pessoas e os animais. E o resto todo do mundo ficou por água abaixo. Nem sempre a maioria está com a razão. Cuidado com a Rede Globo aí. Então, Ezequiel 22, 14. Então esse homem foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. 22, 14. Ele não se sentia pronto para encontrar-se com o Senhor. Ele não se sentia pronto para esse juízo, porque ele ainda carregava um fardo pesado. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Ele não se sentia pronto para o juízo, né? o peregrino. E Isaías 30 ao 33, ele diz assim para o evangelista: eu não estou pronto para esse juízo. Eu vou para Tofete. Tofete simboliza o inferno, um lugar muito ruim. Eu não estou pronto, o meu destino é esse, porque eu não vou conseguir com esse fardo, eu vou cair, eu vou para as profundezas. Leia Isaías 30, 33. Há muito tempo está preparada para o rei da Síria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar, como um rio de enxofre
o sopro do Senhor porá fogo na lenha. Então o peregrino, o cristão, ele estava consciente de que por ter um fardo pesado, por ele ser as suas roupas, né, não passarem de trapos, ele ia parar nesse lugar, né, porque ele estava convicto que ele tinha também a necessidade de escapar dali. Então ele estava procurando o evangelista e disse: eu tenho que escapar desse lugar, né? Socorro. Mateus 3, 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Ele fala, né, que é necessário escapar. Quem foi que ensinou para vocês, nesse caso era João Batista falando com os fariseus, quem foi que ensinou para vocês a escapar da ira vindoura, né? Então, dessa mesma forma, cristão aqui da nossa história, ele falou para o evangelista que ele tinha a necessidade de escapar. Então, um homem chamado evangelista, né, falou para ele que ele deveria procurar a porta estreita, né? Leia comigo Mateus 7, 13 a 14. Ele deu um pergaminho, né, para o cristão. Esse pergaminho estava escrito assim: fugir da ira vindoura, né? Ele dizia que tinha que ir para a porta estreita. Leia, Estevão, porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita é o caminho difícil. A porta estreita e o caminho difícil leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Amém. Então o evangelista disse: olha, você está vendo ali a porta estreita? Ali, lá na frente. Aí o cristão diz: eu não estou vendo direito, não. Mas você está vendo a luz? Talvez. Pois é, segue a luz, né? Porque quando a pessoa está começando, ela ainda não tem, começando a caminhar, ela ainda não tem uma visão plena daquilo que Deus tem para ela. Essa visão vai progredindo com o tempo, né? Então, ele viu a luz. O que será que representaria essa luz? Salmo 119, 105. Vamos lá, a luz. A luz para você encontrar a porta estreita. 105. Salmo 119 é o maior de todos os capítulos. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. O que era a luz, gente? A palavra. Está dando para entender a historinha? Amém. Né? Cristo e o caminho para ele não podem ser achados sem o conhecimento da palavra de Deus. O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Quando ele saiu de lá, a população daquela cidade, qual é o nome da cidade? Cidade da Destruição. A população da cidade da Destruição começou a chamar ele: ei, volta pra cá, cristão. Pra onde você tá indo, cara? Não vai não. A população começou a falar para ele não ir. Mas ele foi. Mas tiveram dois amigos, vizinhos dele, amigos, né, que disseram: não, a gente vai atrás desse cara. Um deles se chamava Obstinado e o outro se chamava Vacilante, né? Os dois amigos dele, né? Você pode ler comigo Lucas 14, 26? Porque ele deixou tudo e foi, né? Lucas 14, 26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs, e até a si mesmo. Então ele largou tudo e foi, né?
Gênesis 19, 17. Ele foi nessa caminhada rumo à porta estreita, observando ali a luz e rumo à porta estreita. Os dois amigos ali atrás dele ainda não tinham cansado nessa hora. 19, 17. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Ele sabia que aquela cidade ia ser destruída, ele sabia que o juízo era verdadeiro, então ele estava fugindo para tentar salvar a própria vida, para tentar encontrar salvação, né, para a própria vida dele, né? E os vizinhos encontram com ele. Você já observou, né, que quando oh, glória. Vou ler aqui. Aqueles que escaparam da ira vindoura são alvo de ridicularização para o mundo. A atenção de muitos comumente é despertada quando um de seus companheiros, que vive no pecado e na vaidade, se envolve na busca do cristianismo verdadeiro, né? Será que isso já aconteceu na vida de vocês, irmão? Observar, por exemplo, que você se tornou um alvo, um foco, você depois que buscou a Cristo, que se converteu verdadeiramente, pessoas começaram a zombar de você, amigos que antes falavam com você, eram seus camaradas, né? Agora estavam te xingando, estavam falando mal de você. Isso acontece, né? Então esteja preparado, porque o seguidor de Jesus Cristo aqui, nessa terra de peregrinação, ele é atacado. Sabe por que ele é atacado? Porque o mundo jaz do maligno, né? As pessoas estão cegas, elas estão seguindo o curso deste mundo. Então, se uma pessoa entendeu a verdade e está tentando fugir da ira vindoura, eles acham que aquele cara está ficando doido, eles ridicularizam, dizem que o cara virou fanático, né? Essa palavra é muito... Você está fanático, né? Enquanto ele está no caminho certo. Jeremias 20, 10. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acuse Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós os pegaremos e nos vingaremos. Então até mesmo os amigos íntimos estavam esperando ele tropeçar, né? Estavam esperando ele cometer alguma falha. Isso também acontece quando alguém busca o cristianismo verdadeiro. Essa pessoa vai ser perseguida de uma forma ou de outra. Então chegou o obstinado perto dele, o obstinado começou a criticar, dizer: você está ficando louco, né? Por que você vai deixar tudo? Você vai deixar a nossa cidade, seu trabalho, a sua família, para estar indo por esse caminho estreito? Você está ficando louco, né? Aí o vacilante está na dúvida: o que ele está procurando? Por que esse cara está deixando tudo para seguir esse caminho? Então o cristão, ele resolve se defender e ele deve explicar por que valia a pena deixar tudo para seguir aquele caminho. E ele vai explicar, você vai ler 2 Coríntios 4, 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Qual foi a primeira? Porque aquilo que a gente pode ver, essas coisas que ele estava abandonando, né, são coisas que duram um pouco. Porém, as coisas que ele estava procurando, elas permanecem eternamente. Amém? Romanos 8, 18. Eu penso que o que sofremos durante nossa vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. Nessa caminhada, nessa peregrinação, ele poderia passar por aflições, certo? Ia ser difícil, mas, né, aquela recompensa
nem se compara. A recompensa que ele receberia no final nem se compara com aquelas aflições que ele estava passando ali, né? Então valia a pena arriscar tudo para encontrar essa recompensa, né? Não se compara as dores desse mundo com a glória vindoura. Lucas 15, 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? 1 Pedro 1, 4. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Amém. Hebreus, aqui ó, o Lucas 15, né? Os trabalhadores do meu pai do Senhor, né? Eles têm fartura lá. E eu aqui nessa cidade da destruição, passando fome, né? Eu posso buscar esse lugar eterno aí. E o 1 Pedro, qual foi ele aí? 1 Pedro 1,4? Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ricas bênçãos que o Senhor guarda para o seu povo. Hebreus 13, 16. A gente deve procurar com diligência. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Deve procurar com diligência. Lucas 9, 62. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então ele já tinha começado, ele não poderia mais olhar para trás. Aquele que começa, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não serve para o povo de Deus. O Senhor não se agrada dessa pessoa. Amém? Tudo que vocês abandonaram não é digno de ser comparado a uma pequena parte do que eu estou procurando desfrutar. Né? Foi a resposta que ele deu pro obstinado. Gente, aí o que aconteceu nessa história? Primeira página já foi. O que aconteceu com essa história? O obstinado não conseguiu convencer ele a voltar. Ele voltou, o obstinado voltou para a cidade da destruição. E o que aconteceu foi que o vacilante foi com ele. Né? O vacilante foi com ele e disse: eu vou ver como é que é essa caminhada aí, né? Vamos lá. E o vacilante com ele começou a questionar. Só um parênteses: a falta de compreensão correta a respeito das coisas eternas é, sem dúvida, a maior deficiência daqueles que se opõem ao Evangelho. O obstinado não compreendeu as coisas eternas, voltou para casa e continuou vivendo a sua vida normal. O vacilante foi com ele. E o vacilante foi perguntando, né? Como é que é esse reino? Como é que é essa eternidade aí que você está falando? O que tem nesse Monte Sião, nessa Jerusalém celestial que você tanto fala? Né? Como é que é lá? Você pode me explicar? Aí ele explicou. Tito 1, 2. Vai lá. Que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Isaías 45, 17. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre. Eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. Amém. João 10, do 27 ao 29. Vamos conhecer um pouco a Jerusalém celestial. Como é que vai ser lá? 27 a 29. As minhas ovelhas escutam a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Amém. Apocalipse 22, 5. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém. Não vai precisar ter noite, porque o Senhor já vai iluminar tudo lá. Né, Rafa? Qual foi que você leu? Foi Apocalipse 22. Mateus 13, 43. Vamos lá. Vocês estão ligados? Tá ligado? Tem dois ligados. Tá ligado? Amém. Mateus 13. Mateus 13, 43. Vai lá. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Amém. Apocalipse 7, 16 e 17. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. O pessoal que não gosta do calor aqui de Belém, né? Nem o sol mais molestará. Vai ser uma bênção. O Senhor vai nos levar para as águas tranquilas. Foi Apocalipse 21, 4 agora. Som de água fresca. Apocalipse. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Isaías 6, 2. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Apocalipse 22, 17. Esse aqui é muito louco. Preste atenção nesse. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aqueles que têm sede, venha. E quem quiser receber, receba da graça e da água da vida. Graça. Receba de graça. Água da vida. Amém? Aí então ele chegou e falou tudo isso. Vai ser assim. Vai ser assim a cidade para onde a gente está indo. Lá não precisa ter morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Só alegria, não precisa ter sol nem lua, porque a presença do Senhor já ilumina todo o recinto. Ninguém vai mais ficar com calor, ninguém vai sofrer. Só vai ser alegria eternamente. O novo povo de Deus vai brilhar, vai louvar com os anjos, os serafins. Você quer ir para lá? Aí ele ficou doidinho, o vacilante. Bora, mas bora mais rápido, porque eu quero chegar logo lá. E o cristão disse: calma, eu não posso ir tão depressa, estou com um fardo pesado na costa. Eu não consigo. A gente tem que ir devagar. Mas não, vamos lá. Acabou que eles caíram num pântano do desânimo. Aí complicou. Quando eles chegaram no pântano do desânimo, né? Que é aquele momento, o pântano do desânimo representa aqueles... Não entendo a minha própria letra. Tá, aqueles pensamentos, aqueles problemas que afligem logo os novos convertidos, né? Ele ficava pensando o fardo dele pesado, aquela situação que ele estava vivendo. Ele acabou ficando em desânimo. Ele não entendia porque ele estava desanimado. Ele estava ali naquela lama, passando por uma dificuldade ali, né? meio sem saber o que fazer, se rastejando pelo pântano, enquanto o vacilante
ficou pensando, pô, a gente está passando por essa situação aqui agora, imagina mais para frente, quando a gente está no início do caminho, a gente já está sofrendo, imagina mais para frente. E ele ficou indignado, foi falar para um cristão, cristão, você está louco? Você está me fazendo passar por tudo isso? Eu vou voltar para casa. Se a gente está sofrendo aqui agora, imagina mais para frente. Vou voltar. Ele voltou, deixou o cristão sozinho lá na Perreira, né? Ele conseguiu lá sair, voltou para a cidade da destruição. Ele foi envergonhado quando ele chegou lá, que o pessoal dizia, porque tu voltou, otário, não sei o quê. O pessoal tirou graça da cara dele, né? E cristão ficou lá, mas cristão, ele não voltou. Aí quando ele se rastejava para mais distante possível da cidade da destruição, né? Então, ele conseguiu se rastejando, ele observou um rapaz ali que se chamava Auxílio, né? Auxílio chegou com ele e perguntou, por que você não pisou nas pedras, né? As pedras firmes. As pedras firmes simbolizam as promessas, né? As promessas que a palavra tem para nós. E Auxílio segurou a mão dele e tirou ele daquela cova, daquele pântano do desânimo. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Isaías 35, 3. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. 1 Samuel 12, 23. 23? Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário, estaria pecando contra o Senhor. Eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Amém. Auxílio tirou ele daquele lugar, né? Tirou ele daquela cova, aquele poço de perdição ali, de desânimo, tirou ele e ele voltou para o caminho. Só que no meio do caminho tinha um homem que cruzava justamente o caminho, estava indo justamente o caminho contrário dele, né? Cruzou com ele. E esse homem parecia um rapaz bem simpático, culto, né? Elegante, parecia que tinha uma autoridade, né? Esse homem se chamava Sábio Segundo o Mundo, né? Ele se encontrou com um cristão, Sábio Segundo o Mundo, o nome desse rapaz. Esse rapaz, né, esse sábio segundo o mundo, talvez fosse um pregador, né, um pastor de uma igreja, não sei, né, mas ele chegava, só que ele era sábio segundo o mundo. E ele chegava e dizia assim para o cristão, onde você está indo? Né? Por que você está carregando esse fardo tão pesado? Né? Você tem que se livrar disso. Né? O cristão pensava, esse cara deve ser gente boa. Disse, mas você está no caminho errado. Por que você está indo pelo caminho difícil? Por que você está indo pelo caminho estreito? Aí você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar leões. Muitas pessoas já morreram nesse caminho. Sabe, faz o seguinte, eu conheço um cara que pode tirar esse fardo pesado de você. Esse homem se chama legalidade, é o legalidade, né? Ele mora ali na cidade da moralidade, você vai para lá e vai encontrar com legalidade que ele é ótimo para tirar esses fardos pesados. E o cristão, não, mas foi o evangelista que me falou. Né? O evangelista disse que era para eu vir para cá. Esse evangelista não sabe de nada. Né? Vai para a cidade da moralidade, né? Que o legalidade vai tirar esse fardo. A prudência mundana, modelando o cristianismo de uma pessoa, é tão prejudicial quanto um pecado ou uma iniquidade. Tem gente que busca amoldar o cristianismo conforme os rudimentos desse mundo, né? Tentando não escandalizar mais por ser cristão, tentando não enfrentar os riscos, né? Mas vivendo uma vida, né? Hoje em dia a gente observa, por exemplo, o evangelho da prosperidade, né? As pessoas, não, tem Jesus, mas Jesus que me dá BMW, Jesus que me dá carro, me abençoa, só eu. Parece que ele é o servo, eu sou o Senhor, né? Dessa forma, né? Que é uma forma agradável de viver o cristianismo. Eu vou ficar rico, não vou ajudar ninguém, né? Eu vou falar, Jesus me deu, Jesus me abençoou e pronto.
Cuidado com os sábios segundo esse mundo. Não dá pra gente, ou a gente é cristão, ou a gente não é. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, da forma como a gente vive. Aquela pessoa que não vai para a igreja, ela vai para a igreja, mas ela vive lá fora, de acordo com o curso desse mundo. Então não adianta. O cristão, ele é diferente, o cristão é peregrino. O cristão, ele vai ter que ir pelo caminho estreito. Tem muita gente que acha que está no caminho estreito, mas está no caminho largo. Muita gente que acha que está com Cristo, mas está lá na cidade da moralidade, fazendo paz com esse mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que fazem paz com o mundo. Observe se você não está na cidade da moralidade. Será que você está no caminho estreito? O cristão, ele acabou desviando do caminho. Esse cristão aqui, ele achou que aquele cara estava falando era correto. Ele disse, não precisa ser tão difícil assim. Não precisa ser tão fanático assim. Não precisa sofrer tantas dificuldades. Né? Eu vou seguir esse caminho. E o homem perguntou, mas você é casado, você pode levar até sua mulher, você vai ser feliz. Lá tem conforto, tem amigos, vai ser legal. E ele foi, porque era legal, era confortável servir a Deus ali. Né? Ele foi lá, né? Segundo o caminho que levaria na casa do legalista, no legalismo. Legalista, ele não era um homem que amava a lei de Deus, mas ele colocava o pouco que ele obedecia da lei, né, acima do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, acima do ato expiatório, acima da graça de Cristo, né? Ele se baseava nas leis, naquilo que ele faz. Eu faço isso, eu faço aquilo, então tá bom. Tinha um amigo que dizia assim, eu fui domingo para a igreja, já bati o meu ponto com Deus, né? E passa, é como se tivesse um ponto para bater com Deus, aquilo que eu faço, né? Meu amigo, se ele não é tudo, toma cuidado, porque ele pode não ser nada na sua vida. O que aconteceu? Que ele estava aí e chegou ali num local onde o caminho que levava para a cidade da moralidade, né? Parecia algo bom, parecia algo legal, moral, e tinha que enfrentar um monte. Ele tinha que subir o Monte Sinai, né? Porque se ele subisse o Monte Sinai, aí ele chegaria ali na casa do moralidade. Então, o sábio segundo o mundo, ele não gosta que os homens sejam sérios na leitura da Bíblia. Eles tentam diluir algumas passagens bíblicas como se elas não existissem, né? E quando a gente observa, enfim, a gente vai chegar nessa parte. Então, o sábio segundo o mundo é aquele que vai te levar para um caminho da moralidade, para a cidade da moralidade, ao invés da porta estreita, né? E então o cristão cai na armadilha e vai atrás do legalidade. Pronto, estamos acabando. Vamos acordar. Tá ligado? Todo mundo, tá ligado? Tá ligado? É para dar palminha, né? Tá ligado? Olha a palma aí, tá dormindo. Não porque os homens de lá tivessem respeito à santa lei de Deus, e sim porque eles colocam sua escassa obediência à lei em lugar da justiça e da expiação realizada por Cristo. Então ele está ali no Monte Sinai, o fardo dele, que era para diminuir, estava parecendo cada vez mais pesado, né? Ele caminhando para a cidade da moralidade e estava vendo que o fardo estava pesado, nada estava se resolvendo. Ele resolve, não resolve nada porque apareceu o evangelista na hora, né? O evangelista apareceu ali e exortou ele: você está ficando louco? O que tu está fazendo aí? Eu te mostrei o caminho para a porta estreita. O que você está fazendo aqui no Monte Sinai? Você está indo para a cidade da moralidade, cara. Volta para o caminho estreito agora. Então ele começa a convencer o cristão do seu erro, do seu desvio do caminho. Abra comigo Hebreus 12, 25.
25. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele lá do céu que nos fala. Hebreus 10, 38, vai. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Mateus 12, 3. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Mateus 12, 3, 31. 12, 31. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disseram contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então ele chegou, né, diante de cristão e disse: cara, você não pode retroceder, Deus não se agrada disso, você está caminhando para o caminho errado, você está caminhando para a morte. Aí o cristão é convencido de novo do pecado deles, eu tenho que voltar. E aí de mim agora, ele disse: olha, você vai ser perdoado, o Senhor é gracioso, mas volta e não peca mais, não volta a te desviar do caminho. O que aquele homem falou é loucura. Ele tem três coisas aí que esse cara é louco. Ele disse, a atitude que ele tomou, três coisas que eu odiei do que ele fez. A atitude que ele tomou de te tirar do caminho. O segundo, ele tornar a cruz de Cristo odiosa aos seus olhos. E o terceiro, colocar você no caminho que leva para o castigo e para a morte. Então, ele disse assim: cuide apenas de não se desviar de novo, para não perecer no caminho, quando dele se inflamar por pouco que seja. Quando a ira dele se inflamar por pouco que seja. Cristão seguiu com pressa, sem dirigir a palavra a ninguém pelo caminho, nem mesmo respondia se alguém falava. O cristão tapou o ouvido e foi andando e não deu mais atenção para ninguém. Ele chegou, né, na porta estreita e ele bateu. Mateus 7, 7 e 8. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Ele diz assim: posso entrar? Indigno como fui, será que para mim a porta abrirão? Não sou merecedor, tão rebelde fui, mas cantarei eterno louvor e gratidão. Ele bateu a porta e perguntaram: quem é que está aí? Ele disse: aqui está um pobre pecador, carregado com um fardo, venho da cidade da destruição, mas vou ao Monte Sião para que o caminho para lá fui formado. Cadê? Da destruição, mas vou ao Monte Sião para ser livrado da ira vindoura. Fui informado que o caminho para lá é por essa porta. Senhor, desejo saber se o Senhor se dispõe a me deixar entrar. Boa vontade disse: pois não, de todo o coração. E abriu a porta. Amém? A gente vai ficar por aqui hoje na história, mas a gente vai conversar agora. Irmão, você observa que aquele homem era um homem que estava vestido de trapo, assim como eu e você. As nossas próprias obras não têm poder para nos salvar. Você pode ter feito boas ações a vida inteira, isso não vai te salvar no dia do juízo, né? Aquele homem, como eu e você, estava carregado com um fardo pesado, que eram os seus pecados. Quantas vezes pecamos contra Deus? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você desobedeceu seus pais? Você desejou a mulher do próximo ou fez coisas que Deus abomina? Isso se chama um fardo pesado que aquele homem carregava, né? E ele ficou louco, ele leu o livro e viu que a cidade ia ser destruída. Ou seja, um dia você e eu vamos morrer se Jesus não voltar antes para nos arrebatar. Se você e eu somos mortais, né? Quando a morte vier, e aí o que você vai apresentar diante de Deus? Como é que você vai estar diante dele? Cristão sabia que ele não estava preparado.
Ele sabia que se ele se encontrasse com Deus daquele jeito que ele estava, carregando os pecados, o fardo de pecados que ele estava, né, ele ia para o lugar chamado Tofete, ou seja, para o inferno. Ele ia sofrer a eternidade. A Bíblia fala que esse lugar existe. Aí você pode dizer, mas eu não acredito. Você pode atravessar a rua também e dizer, eu não acredito em caminhão. Ele vai te bater do mesmo jeito. E aquele homem continuou a sua caminhada. A família dele não acreditou nele. A família dele zombou dele. Como muitos zombaram de Noé. Muitos talvez podem estar zombando de mim por estar pregando isso agora. Mas ele saiu de casa. Ele saiu de casa e encontrou com um homem chamado evangelista. O evangelista diz para ele, cara, tem que sacar assim. Eu não sei o que fazer. Eu sou um homem miserável. Me ajuda a fugir dessa ira que virá. Então o evangelista diz para ele, olha, você tem que ir para a porta estreita. Você tem que seguir aquela luz. A luz é a palavra de Deus. Ela que nos mostra o caminho que vai fazer a gente conseguir ir para a cidade celestial, a cidade que não vai ser destruída. Encontrar com Deus. Né? E aquele homem, ele começa a seguir os dois, né? Vão seguindo ele, né? Os dois amigos. Sempre vai ter gente, cara, para tentar te colocar para trás. Toma cuidado com as tuas amizades. Sempre vai ter alguém para tentar te colocar para trás. Se você andar com gente que pensa pequeno, você vai pensar pequeno. Toma cuidado com quem te aconselha. Toma cuidado com quem te influencia. Né? Então todo mundo está dizendo, volta, mas ele não deu ouvido, ele seguiu em frente. É necessário seguir em frente. Sabe, a sua família pode dizer, você está errado. Seus amigos podem dizer, você está errado. Meu amigo, faça como ele, fuja. Sabe, vá em direção à luz, em direção à porta estreita. Ele chegou lá, os amigos dele tentando fazer ele voltar. Sempre vai ter alguém mais enjoado ainda para ficar te importunando para tentar voltar. Mas ele se firmou na luz, se firmou na palavra. Ele falou a respeito das verdades das Escrituras. E teve também o que foi com ele, vacilante, né? Também tem um vacilante sempre, né? O vacilante ouviu, se empolgou. Gente que escuta, vem para a igreja, se empolga, acha bacana falar de Deus, acha bacana que Deus vai nos salvar, que Deus é bom. Mas quando tem uma aflição, quando tem que enfrentar alguma coisa, a pessoa fica para trás. Quando tem que largar uma coisa que tem que largar, né? Talvez um pecadinho de estimação, né? Talvez uma coisa que você não está a fim de abrir mão, né? Qual foi o versículo que a gente leu hoje? Quem é que lembra? Não, o versículo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar tudo quando tem, não pode ser meu discípulo. O vacilante não estava pronto para renunciar a tudo. Será que você é cristão ou você é vacilante? Vacilante pensou, eu vou voltar para aquela minha cidade da ira vindoura. Ele vai sofrer as consequências. Cristão não. O cristão, apesar de estar ali num momento difícil que a gente passa, cristãos passam por muitos momentos difíceis. É através de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino do céu. Apesar de um momento difícil, ele disse, para lá eu não volto. Eu não tenho como voltar. Aquela vida ali que eu levava, aquele lugar, não tenho como voltar. Não tenho, eu sei que aquilo ali vai ser destruído. Que ali não vai subsistir. Eu vou sair daqui. Ele sai, encontra auxílio e ele acaba se desviando num caminho mais fácil. Às vezes a gente procura também um caminho mais fácil, né? A gente observa assim, é tão difícil, renúncia, busca santidade e tal. A gente vou para o caminho mais fácil, né? Um caminho mais tranquilo, a minha zona de conforto. Enquanto o Senhor disse que todo aquele que quer achar a sua vida, esse mundo perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor dele, achará. Né? E ele acaba se encontrando ali perdido, porque ele achou que o caminho fácil ia resolver o problema dele. Quando, na realidade, foi mais peso e mais fardo para cima dele. Então, de novo, veio um homem de Deus, veio o evangelista e falou para ele, volta. Outra coisa, gente, quando o Senhor nos repreende, né, na hora parece algo ruim,
mas é por uma boa causa, né? Diz em Hebreus, né, que toda repreensão não parece boa no momento, mas a gente vai observar. Então o evangelista não pegou leve com ele, você está louco, arrependa-se, volta, o Senhor não se agrada disso. Volta para o caminho estreito. Às vezes a gente esquece, né? A gente está vivendo nossa vida aqui olhando muito para as coisas terrenas, a gente esquece das coisas celestiais, a gente esquece que a gente é peregrino, que a gente está aqui numa caminhada. A gente esquece, né? Tem tanta coisa, trabalho, celular, Facebook, televisão, é amigo, é festinha, não sei o quê. Aí quando vê, você está lá na cidade da moralidade, né? Eu vou para a igreja de vez em quando, eu bato meu ponto e o caminho estreito. E você acha que está seguro? Você acha que está numa zona de segurança? Na realidade você está caminhando para um abismo. Cuidado. Cuidado. E aquele homem, ele não pega leve, ele pega pesado. Ele pega pesado por amor. Ele pega pesado. E aquele cara, ele fica como morto. Ele fica arrependido. Ele diz, e agora? Aí ele diz, olha, o Senhor é gracioso, te arrepende e volta. Quando ele entendeu, né, ele foi e não deu mais ouvido para ninguém, cara. Ele não deu mais ouvido para ninguém. Ele foi até a porta estreita. Sabe o que essa porta estreita simboliza, irmão? Jesus Cristo. Ele foi até Cristo, arrependido, clamou, eu não sou digno, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu cometi tantos erros, tantos pecados, o Senhor me aceita. Hoje em dia as pessoas dizem, você quer aceitar Jesus? Jesus que tem que te aceitar, Jesus que tem que nos aceitar. Nós pecamos contra Ele. A ira vai vir se nós não nos arrependermos, não cremos, não entregarmos nossa vida, não batemos na porta. Com fardo você não vai entrar. É Ele que tira o seu fardo, é Ele que tomou sobre si, na cruz do Calvário, o preço pelo pecado de todos aqueles que creem nele. Quando Ele foi ali à cruz, que Ele sofreu, naquele momento Ele estava carregando o fardo. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei alívio para vossas almas, porque eu sou manso, humilde de coração. É Ele quem carrega o nosso fardo. E aquilo ali você pensa que acabou, ali é o começo. Ali é o começo da peregrinação. Essa parte que eu li é o começo da peregrinação, né? Será que a gente já entrou pelo menos no começo? Será que a gente já realmente se converteu? Se a gente realmente está livre dessa ira vindoura? Será que a gente realmente já entrou na porta estreita? Será que Cristo realmente é o Senhor das nossas vidas? Ou a gente está aqui em moralidade ou vacilante? A gente vai ver mais para frente do livro que tem alguns que querem pular o muro, né? Eles querem pular o muro e ir por atalhos, né? Ir para o caminho mais fácil. Eles vêm lá da cidade da vanglória. Eles querem estar ali no meio, mas é para se vangloriar, para receber a adoração. Não vão ficar. Não vão permanecer. Irmãos, essa história que a gente leu hoje, talvez seja a coisa mais séria com que a gente deveria se preocupar na nossa vida. Como eu falei hoje, os irmãos que vieram conversar comigo, eu disse assim, eu não estou preocupado se você vai ter dinheiro, não estou preocupado se a sua conta bancária está indo bem ou está indo mal, não estou preocupado se você está bem emocionalmente. O que mais me preocupa, o que mais me perturba é para onde a sua alma eternamente vai passar. Porque eu não quero ser alguém que falou um monte de coisa aqui, né, confortou seu coração, você prosperou, teve dinheiro para caramba, chega lá na porta, o Senhor diz assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Meu amigo, o tempo do arrependimento é hoje, o tempo da busca é hoje. A porta, como ele falou, nosso Senhor é misericordioso. Vinde a mim, esse é o tempo do vinde a mim. Se você ouviu essa mensagem hoje, vinde a mim, vai até Ele, arrependido, clama, vinde a mim, o tempo é hoje. Porque vai chegar o tempo que não vai mais ter vinde a mim, vai ser apartai-vos. Aí não vai mais dar para fazer nada. Depois da morte, segue-se o juízo. Quando você tem vida, você pode chegar até Ele.
Amém? Que isso venha também trazer um despertar para os peregrinos, para você não ir para o caminho mais fácil, vai para o caminho mais difícil, vai até a luz da palavra. É batalha, você vai enfrentar leões, vai enfrentar lutas, você vai ser um soldado, mas as aflições dessa vida não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta. Essa vida é uma peregrinação, irmão. Você tem uma missão, você tem que levar a palavra. O peregrino ia chamando todo mundo. Alguns não queriam, ficavam para trás. Ele ia chamando todo mundo. Você vai ver no livro: vamos para a porta estreita. O pessoal não queria. Ir. Depois você vai ver também no livro o preguiçoso. Você vai ver outros personagens que se parecem muito com as coisas que a gente vê. E às vezes com a nossa própria vida. Então a gente tem que despertar. O entretenimento hoje, gente, tem tirado a gente da oração. Quanto tempo no Facebook? Quanto tempo de joelho orando? Quanto tempo jogando videogame? Quanto tempo lendo a palavra? Quanto tempo ali vendo televisão? E as coisas desse mundo tomando conta. As coisas desse mundo tomando conta da nossa vida. Enquanto as coisas celestiais paradas. E a igreja se parecendo com o mundo. Cuidado! A luz, ela é feita para brilhar em meio à escuridão, não para se parecer com ela. Nós temos que brilhar, irmãos. Gente, eu insisto em falar isso, porque às vezes a gente não entende. Por isso que Moisés disse: ensina-me a contar os meus dias, para que eu adquira um coração sábio. Porque às vezes a gente acha que vai viver para sempre. A gente procrastina muito, deixa muito coisas importantes para depois. Você deixa para orar depois. Você deixa para ler a Bíblia depois. Você deixa para buscar Deus depois. Quando eu tiver isso? Quando eu terminar de fazer isso? Quando? E a vida vai passando e você não fez. Às vezes você não leu nem a Bíblia toda. Mas você já conhece toda a saga do Crepúsculo. Tá brincando? É sério, gente. A gente se entretendo com um monte de coisa aqui. E as coisas e as almas perecendo. Cadê os evangelistas? Cadê as pessoas que oram, que pagam preço em oração? Gente, o campo espiritual é verdadeiro. Isso tudo que a gente falou, eu li na Bíblia. Eu não falei só no livro para você ver que está escrito. E essa aqui é a palavra de Deus. Isso aqui vai se cumprir, irmão. Nenhuma palavra do Senhor não vai se cumprir. Não pense que eu estou sendo radical, porque a gente quase não teve pregação, foi só leitura. A gente estava lendo a palavra de Deus para a nossa vida. Desperta, igreja. Você está dormindo, desperta, acorda. Acorda para a vida cristã. Acorda para viver com Jesus. Acorda para o caminho estreito. Toma cuidado para você não estar indo no caminho largo. O caminho mais fácil leva para a perdição. Volta para a palavra, volta para a oração, volta para o jejum, volta para o Senhor. Vai evangelizar. Sabe? Sai um pouco, fica offline. Vamos buscar Deus. Gente, eu estava falando aqui no início. A gente vê, a gente lê história de homens grandes avivalistas. Às vezes a gente conhece muito. A gente fica no blá 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 e discute. Negócio, tu é calvinista, arminianista, e conhece um monte de coisa. Mas quando vem na prática, a pessoa não faz nada. Você conhece, sabe todas as doutrinas, não sei o quê, mas cadê o amor? Não tem amor ao próximo. É complicado. A gente não tem que ser só conhecedor, a gente tem que viver aquilo que a gente conhece. É bom você conhecer a palavra, é bom você conhecer entendimento, mas que isso venha se converter em atitude. Porque lá na frente do livro você vai conhecer a formalidade também. Gente, lê o livro, pega, compra esse livro, peregrino, lê e observa a tua vida. A gente tem que viver a palavra. Viver a palavra. Amém? Irmãos, convido você a ficar de pé. Somente Jesus Cristo é a porta estreita que pode nos levar até a maldição. Somente Jesus Cristo.
Muitas coisas vão tentar te afastar do caminho, coisas que parecem boas. Os amigos, primeiros amizades, né? Falsos profetas, mentiras, dardos do maligno, muita coisa vai tentar te afastar do caminho. Mas não se esqueça, por favor, não se esqueça que você é um peregrino. Não se esqueça que a gente está aqui de passagem. O ser humano vive muito rápido. O Estevão falou na célula que o brasileiro vive aproximadamente 70 anos. 20 anos passa dormindo. Mas 10 anos no Facebook. Vivendo. Só temos alguns anos para fazer a diferença. Irmão, sério. Baixa a tua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus que eu clamo a Ti, Senhor. Clamo pela Tua igreja, Pai. Clamo por cada um que Tu trouxeste nesse lugar, Pai. A Tua palavra foi pregada. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, Pai. A Tua palavra é mais penetrante do que espada de 2 gumes, Senhor. A ponto de discernir juntas e medulas, alma e espírito, Senhor. Eu te peço que a Tua palavra venha, Senhor, ser a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Desperta a Tua igreja, Pai. Que a gente não fique mais, Senhor, vivendo de acordo com o curso desse mundo, vivendo no caminho fácil, no caminho da moralidade, no caminho largo, Pai. Mas que a gente possa entender que é uma batalha te servir. Que a gente possa entender, Senhor, que o caminho mais difícil, Senhor, não se compara com a glória que é a recompensa de chegar contigo e te adorar na Jerusalém celestial, Senhor. Oh, Pai, coloca no coração da tua igreja um amor por ti, a ponto de correr risco, a ponto de renunciar tudo, Senhor. Renunciar tudo, Senhor. Pai, porque como nós lemos no versículo, aquele que não renuncia tudo, ele não pode ser discípulo, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes o que está no centro da nossa vida. E se não é o Senhor, Pai, eu peço que o Senhor se coloque nesse lugar. Eu peço que o Senhor se coloque, Pai, no centro de cada vida aqui, Pai. Oh, Senhor, não deixa, Senhor, que a Tua mensagem seja roubada, mas que ela venha gerar transformação no Teu povo, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, como a gente leu, Pai. A gente já leu sobre vários evangelistas, vários homens que fizeram a diferença, John Wesley, Jonathan Edwards, John Knox, Senhor, que o Senhor venha fazer mais uma vez isso através da vida dessas pessoas, Pai. Através do Estevão, da Tamires, da Suane, da Érica, da Thalita, da Brenda, Senhor, da Jéssica, de cada um aqui, Senhor, Diego, da Sherlane, a Jessiquinha, a Bia, o Flávio, a Amanda, o Josafá, todos, a Raquel, a Cal, Senhor, os visitantes, Pai, em nome de Jesus, a Rafa, a Caterine, o Rômulo, Senhor, o Lúcio, Pai, o Diego, todos, Pai, todos, Senhor, Tu conheces, Pai, a Cassandra, Pai, todos, Senhor, todos os que estão nesse lugar, Pai, oh, Senhor, Tu conheces, Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer mais uma vez, Pai, o Senhor fez grandes avivamentos, Pai, eu te peço, Senhor, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, Pai. Senhor, venha despertar a Tua igreja para orar a Ti, a Te buscar, para amar genuinamente, Pai, para deixar o conformismo, o comodismo de lado, Pai, e passar a dar atenção às coisas eternas, Pai, às coisas que realmente importam, Senhor. Nós sabemos que muitos vão zombar, muitos vão xingar, muitos vão dizer que a gente está ficando louco, muitos vão querer botar a gente para trás, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que a recompensa vale a pena, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vive, Pai, e a Tua palavra é verdadeira. Ajuda-nos a fugir, Senhor, da ira vindoura. Eu te clamo por todos, Senhor, assim como Moisés clamou que nenhuma unha ficará, Pai. Eu te peço, Senhor, que nenhum fique para trás, Pai, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, toque, Senhor, o coração de cada um, para que a gente venha seguir o caminho estreito, lutar as Tuas lutas, guerrear as Tuas guerras, Senhor, e entrar, Senhor, na glória, Senhor, como o apóstolo Paulo bater no peito e dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, Senhor. Glorificar o Teu nome, quer nas mínimas coisas, quer nas grandes coisas, quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos isso, nós te agradecemos, porque Tu és fiel. Amém. Você pode sentar.
Amém. Que a gente venha receber essa semente, deixar ela frutificar. O semeador saiu para semear. Algumas sementes ficaram à beira do caminho. A ave veio e comeu. O que é isso? A pessoa ouviu a palavra, não entendeu nada. O inimigo foi lá, colocou alguma besteira na cabeça da pessoa. Isso aí estava furado, estão viajando, os caras são loucos. O diabo colocando ali a semente na mente da pessoa. Aí o passarinho comeu. Teve aquela outra semente que ela caiu no solo rochoso. Não tinha como produzir as raízes. Então, quando começou a haver perseguição por causa da palavra, os amigos começaram a falar, né? Começaram a dizer que você é louco, né? Aí a pessoa logo foi embora. No começo ela se empolgou, aceitou, mas quando começou a vir problema, a pessoa foi embora. A outra foi aquela que ficou em meio aos espinhos. As coisas desse mundo, a ilusão da riqueza, né? Ilusão da riqueza, dinheiro, trabalho, tudo, então não tem mais tempo para Deus. As coisas do mundo sufocaram a semente, ela ficou para trás. Mas teve aquela semente que caiu em terra boa. Essa deu 30, 60, 90 por um. Pergunto, qual é a semente, qual é o solo que está o seu coração hoje? A diferença não está na semente, não. Às vezes a gente pensa que é culpa do pregador. A diferença, nessa ocasião, a gente deu a palavra. Não é a autoridade, hoje em dia, a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade da palavra de Deus. A gente deu a palavra. A palavra foi semeada. Como é que está o seu coração para receber essa semente? Amém? Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Vamos falar de novo o versículo no início? Assim, todo aquele que morre, tudo quanto que tem, não poderá. Não pode ser. Lucas 14:33. Amém. Não esqueça esse versículo, jamais. Nesse momento a gente vai ter a oportunidade de ofertar com alegria. Se você é visitante, não sinta-se constrangido. A gente oferta com alegria aqui para a obra do Senhor se manter e para a gente expandir. Você observa que a gente já não está mais cabendo aqui, graças a Deus, né? A gente pretende quebrar isso aqui, mas a gente ainda não tem dinheiro para quebrar. Aí está na nossa casinha, se você quiser ajudar de alguma forma. Lembrando que amanhã temos célula às 5h30. Venha para a nossa célula, tem a minha. Amanhã o Estevão vai estar dando aí, conduzindo o estudo, né, Estevão? Jéssica e Jessiquinha estão aí também.